eu sirvo a Deus. Servindo a Deus, eu posso beijar uma moça antes do casamento? O que eu vou falar aqui pode ser motivo de chacota para muita gente, mas eu não tenho problema com isso não. O que eu estou compartilhando, na realidade, esses vídeos aqui, eu não estou falando para alguém que não queira fazer parte do reino de Deus. Se alguém não quer fazer parte do reino de Deus, não tem necessidade de ouvir isso ou de observar qualquer coisa que Jesus ensine. Uma empresa, com comparação, tá? O reino de Deus não é uma empresa, mas uma empresa, as pessoas que trabalham nela precisam se preocupar com as regras que tem ali dentro. Mas quem não trabalha ali, não precisa se preocupar. Então, a preocupação aqui, não tem preocupação nenhuma de levar alguém a pensar igual ou concordar com isso. O fato é que, em relação a essa questão de beijar ou tocar o corpo de uma pessoa sem ter se casado com ela, é algo que Deus proíbe. Há textos na palavra, como em Tessalonicenses, que fala que cada um saiba possuir o vosso próprio corpo em santificação e honra. E nessa matéria, ninguém defraude a seu irmão. Defraudar é lesar, causar prejuízo a alguém. Ninguém defraude a seu irmão nessa matéria, porque, como já antes vos avisamos, já testificamos, Deus é o vingador contra todas essas coisas. Então eu quero dizer que você não tem o direito de tocar numa moça, e nem em você, moça, tem direito de tocar em um rapaz antes de você se casar com ele, ou se casar com ela. Observa uma coisa: quantos relacionamentos produziram inimizade no meio do corpo de Cristo? São pessoas, muitas vezes, imaturas, que precisam aprender muitas coisas em Cristo, não tem uma demonstração, um fruto, uma segurança, principalmente para as autoridades e para os pais, de que possa assumir um casamento, e aí, assim como o mundo faz, já querem desfrutar dos benefícios que o casamento traz, antecipadamente. Então, isso não expressa nada da vida do Senhor. Jesus não falou isso. A palavra fala assim: o solteiro cuida das coisas do Senhor, e o casado cuida das coisas do mundo em como agradar a sua esposa. De forma que, se a pessoa está solteira, ela precisa estar hoje atenta às coisas que o Senhor quer que faça. É claro que o casado também tem que servir ao Senhor, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Mas como o solteiro tem mais tempo disponível, ele precisava estar se dedicando mais intensamente para isso e não ficar com namoros de anos aí, que geralmente vão acabar culminando num crescimento de intimidade e, infelizmente, impureza, né? O Senhor não deseja que isso aconteça. Vou dar um exemplo de uma coisa. Eu sou casado há 19 anos e eu não posso tocar na boca de nenhuma moça. Eu posso tocar na boca, eu só posso tocar a boca da minha esposa. Isso porque é uma intimidade própria do casado. Se eu estou casado, eu posso beijar a boca dela, mas não posso beijar a boca de ninguém, porque o beijo na boca é algo próprio do casamento, e é por isso que eu não posso beijar nenhuma outra pessoa. Só que os solteiros hoje, infelizmente, no meio das igrejas, têm se beijado, que é uma prática que só é normal entre casados, e estão tocando no corpo de uma pessoa que amanhã provavelmente vai ser cônjuge de outro. Ou seja, em vez de você se guardar para o teu marido, em vez de você guardar para a sua esposa, você permitiu que a primeira pessoa que experimentasse o seu beijo fosse um homem que não vai ser aquele que vai viver o resto da vida contigo. Isso não faz nenhum sentido no reino de Deus. No mundo faz sentido. No mundo faça o que você tiver a fim de fazer, vai viver, vai desfrutar do prazer que a carne te leva a fazer, até porque você é escravo da carne, e por isso você não consegue viver sem isso. Porque a palavra fala que os que estão na carne são escravos da carne, né? Eles não conseguem viver sem pecar. Mas quando aqueles que fazem parte do reino de Deus se arrependem, são batizados, com perdão dos pecados, recebem o Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo na vida deles, eles mais não são escravos mais do pecado. Então, eles agora são senhores do pecado, do mal que está dentro de si mesmo. Porque o mal continua em nós, na carne. Nossa carne não se converte, mas o Espírito de Deus nos dá poder para agora não ser escravos dos impulsos que tem nos nossos membros, na nossa carne, né?
Então, não é razoável, não é admissível que irmãos toquem no corpo de outros irmãos com quem ainda não se casaram. Isso não agrada ao Senhor, e você pode observar que em quase todas as vezes, em quase todas as situações em que esse relacionamento se prolonga, não permanece somente no beijo. Isso cresce a intimidade, tocando no corpo, tocando um no corpo do outro, um encostando no outro, e isso leva muitas vezes até a intimidade sexual dentro do corpo de Cristo. Então, isso é uma coisa absurda dentro do reino de Deus. Isso ofende ao Espírito Santo de Deus e é a razão de muitas vezes não haver manifestação no meio do corpo de Cristo. Impureza sexual, impureza entre solteiros no meio do corpo. Queria dizer outra situação que ocorre também, que é gravíssima. Você vê rapazes e moças que às vezes começam a investir em outros dentro da congregação, se insinuam como se tivesse interesse por ela ou por ele. Eles começam um relacionamento, logo depois terminam aquele relacionamento, envolve o sentimento um do outro, gera um desconforto terrível. Muitos acabam sofrendo de uma forma terrível, e esse sofrimento é sentido pelos pais, pelo pai e pela mãe, a ponto de muitas vezes ser gerada inimizade no meio do corpo de Cristo. E em muitas vezes o que ocorre, aquela pessoa com quem ela se relacionou, ou ele se relacionou, você já não mais tem relacionamento com ele, você se aparta dele. Às vezes nem conversa, só fala oi, tudo bem, cumprimenta. Mas como você pode ter um relacionamento dessa forma com um irmão em Cristo? Uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus, foi comprada pelo sangue de Jesus. O Senhor quer que nos amemos uns aos outros, que a gente não venha defraudar nenhum irmão, que a gente possa permanecer com relacionamentos, que depois, quando você se casar, você possa chamar todos os jovens para sua casa, porque você não defraudou nenhum, você não tocou na boca de moças que amanhã vão ser esposa dos seus irmãos em Cristo, ou você não tocou no corpo de moça ou de rapaz que amanhã vão ser marido ou esposa de pessoas que você ama, ou deveria pelo menos amar. Então, isso é uma prática que ofende ao Senhor, que é um absurdo dentro do reino de Deus. Se você hoje faz isso, eu quero te animar a se arrepender disso. Se você tem dúvida a respeito disso, vá até os textos que falam a respeito disso, né? Você não vai ver a Bíblia falar de uma forma tão clara a respeito disso, porque na época em que ela foi escrita, não era comum ninguém ter um relacionamento, ninguém tocar uma pessoa, se era servo de Deus, tocar uma pessoa antes do casamento. Então, por isso a Bíblia não vai falar de uma coisa de uma forma tão clara. Os meus pais, meus avós que não serviam ao Senhor, eles não tiveram essa prática, e eles não serviam a Deus e não tinham essa prática. Ou seja, há alguns séculos atrás, uns 50 anos atrás ou mais, não era comum mesmo no mundo isso acontecer. Então, só que o mundo começou a ter essa prática, e isso entrou dentro das congregações, o pecado entrou dentro das congregações e se tornou algo comum. Então, se você hoje tem essa prática, eu quero animar você a se arrepender disso, ir até o Senhor e pedir perdão por estar tocando no corpo de uma pessoa com quem você não fez nenhum compromisso. Não um compromisso de casamento que é definitivo. Não estou falando de compromisso de namoro, desse tipo de compromisso. E namoro não é bíblico, a Bíblia não fala sobre namoro. A Bíblia mostra que nos homens que se uniam à mulher, eles observavam, viam o caráter de uma mulher, viam o caráter de um homem, e observavam que eram homens, que eram pessoas responsáveis, que tinham compromisso, que serviam a Deus, e por isso eles falavam, eu quero me casar com essa pessoa. E depois iriam realmente conhecer essa pessoa, fisicamente, tocando essa pessoa, mas não tocando antes do casamento. Esse é o padrão do Senhor para as pessoas que fazem parte do reino de Deus. Se você não faz parte do reino de Deus, ou se você está fazendo isso como uma prática, eu falo isso com todo amor. Não é a vontade do Senhor.